Bom dia, irmãos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Convido a igreja à leitura do Salmo 8. Para darmos início ao nosso culto. Leitura do Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Convido a Santa Amada Igreja, aqueles que puderem, se coloquem em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 8. Estamos sem a letra aqui, a letra está no grupo, tá bom? Aqueles que quiserem acompanhar. Ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico é o nome teu, em toda a terra, ó Deus, quão magnificente é. Tua majestade, céus, expuseste, pois os céus, expuseste, pois os céus, e da boca dos bebês, criancinhas a mamar, suscitaste força, ó Deus, pra calar o opositor, e fazendo emudecer o inimigo e o vingador, o inimigo e o vingador. Quando olho para os céus, criação dos dedos teus, lua, estrela, lugar, estabelecidas lá, e o homem no que é que te lembres e visites, a quem filho o homem é, do que anjos feito foi, por um pouco então menor, e de glória e honra então, coroaste o homem sim, sobre as obras da tua mão e domínio tu lhe deste, lhe puseste tudo aos pés, as ovelhas e os bois, e do campo os animais, e as aves lá do céu, peixes tudo que há no mar. É o nome, ó Senhor, Senhor nosso em toda a terra, Senhor nosso em toda a terra. Parou aqui, né? Convido a Santa Amada Igreja para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Pai eterno e santo, louvado e engrandecido seja teu santo e maravilhoso nome, Deus. Senhor que é grande, eterno, excelso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Senhor de toda grandeza, Senhor de toda majestade, Pai de todas as consolações, Pai das luzes, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, toda honra e toda glória, Deus, todo domínio e toda força pelos séculos dos séculos. Aqui estamos, Deus, reunidos neste momento, Pai, a fim de prestarmos culto a Ti, Senhor, de lembrarmos Teus grandes feitos, Deus, Tua obra magnífica na criação, Tua obra, Deus, generosa e misericordiosa na salvação. E aqui estamos, Deus, para professarmos que somos o Teu povo, que confiamos no Teu amor, na Tua graça, Deus, na Tua condução, nos Teus cuidados, na Tua proteção, na Tua provisão, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus que cuida daqueles que o buscam, Deus. Bem nenhum o Senhor sonega àqueles que o temem. E nós aqui estamos, Deus, um pequeno grupo reunidos, Deus, mas nos unimos a toda a Tua igreja universal, invisível, nos céus e na terra, Deus, para cultuá-lo em espírito e em verdade. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores, falhos, lhe pedimos perdão, Deus, lhe pedimos reconciliação, para que possamos, ó Deus, cultuá-lo em verdade, Deus, em graça, para que nós possamos, Senhor, ser instruídos pelo Senhor, ó Deus, e também respondermos à sua instrução com louvores e salmos, porque o Senhor é o Deus que merece ser louvado e adorado, pois somente o Senhor é Deus. Sê conosco, Deus, envie Teu Santo Espírito para que nos ensine a cultuar a Deus como devemos fazer, como o Senhor exige na Tua Santa Palavra, Deus, revelada, que nós possamos, ó Deus, cumprir os preceitos e todos os atos deste culto corretamente. Por isso necessitamos, Deus, do Teu Santo Espírito, Pai, na condução deste culto, porque não queremos prestar um culto baseados na nossa imaginação, mas somente no culto que o Senhor deseja receber, ó Deus, que o Senhor determinou que assim fosse. Por isso, Deus, rogamos que o Senhor envie Teu Santo Espírito, para que possamos cultuá-lo como o Senhor deseja, e também para nos iluminar, ó Deus, na revelação da Tua Santa Palavra. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Cuide, Deus, que todos os atos deste culto sejam fiéis e verdadeiros. E também, Deus, que possamos aprender mais do Senhor. Receba a nossa adoração e louvores. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós entendemos, conforme os apóstolos nos ensinam no Novo Testamento, que o pecado é a transgressão da lei. Portanto, nós devemos aprender sobre a lei de Deus para que na nossa vida cotidiana nós possamos identificar o que é pecado e evitá-lo, fugir dele. Por isso nós meditamos frequentemente acerca da Santa Lei de Deus. E ela está exposta aqui no livro do Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 3º mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. 7º mandamento: não adulterarás. 8º mandamento: não furtarás. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aí os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, que o Senhor Jesus resumiu em 2. Amar a Deus, observando do 1º ao 4º mandamento, e amar o teu próximo como a ti mesmo, observando do 5º ao 10º mandamento. Quero ainda convidar a Santa e Amada Igreja a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Leremos apenas um versículo, o versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Bem, esta é uma das muitas parábolas que o Senhor Jesus usou para nos ensinar questões reais, vivas, espirituais, mas questões que nós possivelmente não entenderíamos se ele não usasse essas metáforas, essas parábolas. E nesta, a parábola do tesouro escondido, o Senhor Jesus ele vai nos mostrar algo que o reino dos céus é semelhante. Primeiro, ele é semelhante a um tesouro oculto. Por que um tesouro oculto? O imaginário humano e até mesmo os desejos da humanidade, vamos falar de forma genérica, é de uma prosperidade dentro daquilo que ele pode ver e imaginar. O reino dos céus, ele é inimaginável. Ou seja, até mesmo a morada permanente, o paraíso de Deus que Deus tem preparado para nós, na sabedoria de Deus, ele determinou que assim fosse. Nem olhos vissem, nem ouvidos ouvissem, nem jamais penetrem no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, no imaginário humano, as coisas que penetram no imaginário humano são aquelas que os olhos podem contemplar, os ouvidos podem ouvir, e ela toma ciência de forma desta vida que ela pode ver, que ela pode observar, ou em si mesma ou nos outros. Por exemplo, as pessoas podem desejar grandes tesouros e riquezas, porque ela vê mansões,
ela vê pessoas prósperas, abastadas, pessoas com muito poder e com poder aquisitivo para comprar muitas coisas, viajar e fazer tantas coisas que ela deseja. Então, ela pode dedicar a sua vida a conquistar esses tesouros que ela está vendo. No entanto, o reino dos céus, o Senhor Jesus diz que é semelhante a um tesouro oculto. Ou seja, é algo que nem todos podem ver. Só é perceptível, de certa forma, com os olhos espirituais abertos. Mesmo assim, nós não podemos entender claramente o que Deus tem preparado para nós, mas confiamos plenamente em promessa de toda satisfação pessoal que nós possamos ter no reino dos céus. Nós herdaremos essa terra. As pessoas se matam por patrimônios, por terras, por poder, e quando termina a vida dela, todo esse propósito, toda essa dedicação de vida, tudo isso perece. E as coisas ficam todas aqui. Então o Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a algo que o homem natural não consegue ver, porque ele está oculto. Mas quando alguém percebe este reino de Deus, quando pela sensibilidade espiritual, o Senhor Deus, pela sua graça, através do seu Espírito Santo, começa a tocar no coração dessa pessoa que existe algo muito mais vivo, muito mais real, muito mais profundo do que simplesmente uma vida passageira em que as pessoas se dedicam a ter coisas e depois perecem. Quando a pessoa começa a entender essas realidades espirituais, ela então se enche de alegria. Olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. A primeira reação ele escondeu dentro dele aquilo. É algo tão profundo, tão grande, que ele não quer que ninguém tome dele de volta. Ele não quer perder aquilo. Então, quando o homem ele começa a passar do estado de um homem natural, que só vê as coisas materiais, para alguém com percepção espiritual, para começar a entender as grandezas de Deus e a maravilha de Deus e tudo aquilo que Deus quer abençoar o seu povo, porque Deus é um Deus que ele quer galardoar o seu povo. Bem nenhum, ele só nega aqueles que o temem. E Deus gosta de abençoar o seu povo, né? Então ele esconde e transbordante de alegria, né? Ou seja, ele se alegra com a boa notícia que ele recebeu, tá? Com a boa notícia que ele começou a entender, com a notícia, com a realidade que ele começou a ver que até então ele não via. Aquilo trouxe alegria abundante para ele. E aqui é a parte que eu quero mencionar, pois é o nosso momento de confissão, né, de pecados, tá? E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Que primeiro, que isso, vender tudo que tem, não é no sentido de um fardo, ou seja, uma obrigação para ir para o céu. Ou seja, uma troca. Falou assim, olha, eu quero ir para o céu, mas eu também gosto tanto dessas outras coisas, e agora eu vou ter que escolher coisas que eu tenho, e vou ter que dar, porque senão eu vou perder o reino do céu. Não, não é isso. Como que ele fala isso? Este homem transbordante de alegria. Transbordante de alegria. Não com um fardo, não com uma promessa errônea, que ele tem que cumprir algo, uma obra, para ir para o reino dos céus. Ou seja, ele tem que vender todos os seus bens, tem que vender tudo obrigatoriamente para ganhar o reino dos céus. Ele tem que fazer ofertas, ele tem que mudar de vida radicalmente, ele tem que parar com tudo. Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo é que ele faz uma troca consciente, porque ele realmente entendeu o reino dos céus, ele viu, ele achou um tesouro oculto, ele constatou um tesouro oculto. Então, cheio de alegria, ele não pensa duas vezes. Ele vende tudo aquilo
para ficar com o reino dos céus. Bem, o que será que este homem, ele vendeu para comprar o campo aonde ele garante para si o reino dos céus? Nós sabemos, contextualmente pelas Escrituras, que a fé cristã é uma fé moral. Ele vendeu todos os seus maus pensamentos, tudo aquilo que alimentava a sua vida de forma negativa. Ele vendeu todas as suas mágoas. Ele vendeu todos os seus rancores. Ele se limpou, ele se purificou. Ele vendeu tudo aquilo que o levava a odiar pessoas, a invejar pessoas, a cobiçar coisas ilícitas. Ele começa então a ter uma transformação de dentro para fora. Não algo como se alguém colocasse um peso sobre ele e falasse: olha, se você não vender tudo isso que você tem, para você comprar um campo no céu, você não vai entrar lá. Não, essa é uma interpretação totalmente errada dessa parábola. Este homem faz isso voluntariamente, cheio de alegria, porque ele constatou que ele encontrou algo oculto que antes ele não via, não sabia da existência. Então, de repente, essas coisas que ele estava mergulhado até então, perderam o valor. Essas coisas que ele estava mergulhado até então, tornaram-se tão pequenas, tão irrelevantes, que ele não pensa duas vezes, fala: olha, encontrei o tesouro verdadeiro. E agora então eu quero abrir mão de tudo isto que me impede de estar com esse tesouro, de alcançar esse tesouro. Na verdade, nós temos que vender tudo aquilo que nos separa de Deus. Nós não precisamos dar nome às coisas, porque não necessariamente o que te afasta de Deus é o mesmo que me afasta de Deus. Mas nós podemos ver que algumas coisas que em si mesmas elas não são pecaminosas, mas para mim aquilo pode se tornar um pecado. O apóstolo Paulo lhe diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, não necessariamente algo é pecaminoso em si mesmo. Mas para alguém, aquilo pode se tornar um pecado, porque aquilo vai prender a pessoa de tal forma que a pessoa vai se afastar de Deus, porque ela vai sempre priorizar aquilo. Então, o que este homem vende é tudo aquilo que faz separação entre ele e Deus. Tudo aquilo que o impede de alcançar este tesouro escondido. Mas note que primeiro ele encontrou o tesouro oculto. É impossível para o homem natural fazer com alegria uma troca dessa. O homem natural, ele não consegue trocar luxúria, prazeres pessoais, ou até mesmo rancores, mágoas, ódio, inveja, que é um sistema de vida que muitas pessoas têm, vivem assim. Ele não consegue trocar isso de uma hora para outra, simplesmente com a promessa de ser salvo ou não, com um argumento humano: olha, você tem que mudar essa tua postura para você ir para o céu. Ele pode até compreender que seria bom ele trocar aquilo, que realmente deve trocar aquilo, mas simplesmente ele não consegue fazer. Ele só vai conseguir fazer isso transbordante de alegria, aquele que de fato encontrou o tesouro que estava oculto, que estava escondido. Então ele encontrou o reino de Deus, foi manifesto a ele. Então ele olha para si mesmo e fala: olha, todas essas coisas que me impedem de alcançar esse reino, eu não penso duas vezes, isso para mim já não tem mais valor nenhum. Eu quero vender tudo isto, trocar tudo isso, abrir mão de tudo isto para alcançar de fato esse verdadeiro tesouro. Então, irmãos, neste nosso momento litúrgico de confissão de pecados, nós teremos a oportunidade, como um ato de culto a Deus, de sermos penitentes e confessarmos a Deus se porventura temos pecados recentes, né? Ou até mesmo que lembremos do nosso passado, que ainda não confessamos a Deus e nos arrependemos dele. Esse momento é oportuno para essa confissão. E também para aquele que sentir o desejo voluntário de falar: Senhor, eu de fato tenho encontrado esse tesouro oculto. E eu
olho para mim e eu percebo que ainda tem coisas em mim que são incompatíveis com esse tesouro oculto. Eu quero abrir mão dessas coisas. E se você identificar isso e sentir o desejo de fazer essa oração, ainda pode pedir a Deus, falar: Senhor, esclareça minha mente. O Senhor, que é um Deus instrutor, um Deus professor, me instrua sobre aquilo que ainda estou terrivelmente apegado, que estou preso com raízes naquilo, mas que me impedem de encontrar esse tesouro, porque a minha vocação e chamado é para viver com o Senhor eternamente, em alegria e paz. E eu, transbordante de alegria, considerarei em trocar tudo isso que me separa do Senhor. Então, esse é o momento de confissão. Aquele que sentir o desejo de fazer uma oração penitente a Deus, de forma silenciosa, né? Como sempre fazemos. Esse momento é oportuno, confessarmos pecados que, porventura, não estejam confessados ainda. E se sentir o desejo de pedir a Deus e falar: Senhor, me perdoe porque passei tanto tempo da minha vida alimentando e buscando coisas que, na verdade, me separam do Senhor. O Senhor me perdoe por isso e me auxilie agora, porque eu quero vender essas coisas e comprar o campo onde está o verdadeiro tesouro, que é o Senhor, que é o reino dos céus. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração silenciosa. Logo em seguida, estarei orando em voz audível. Oremos. Glorificado seja o teu nome, Deus. Nós te louvamos, Senhor. E neste momento, Deus, de contrição, é de fato um momento litúrgico, Deus. Mas nós não queremos que seja apenas um momento formal. Nós queremos um relacionamento sincero com o Senhor. E aproveitando deste momento que é um ato de culto ao Senhor, nós reconhecemos nossas imperfeições e fraquezas, reconhecemos que estamos diante de um Deus santo e nós temos dificuldades ainda, Deus, e nós pedimos sinceramente desculpas ao Senhor pelas nossas falhas, pecados, erros, negligências, coisas que falamos que não deveríamos ter falado, que pensamos e não deveríamos ter pensado, ou que deixamos de fazer aquilo que deveríamos ter feito. Nós pedimos perdão ao Senhor. E também, Deus, nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nós possamos, de fato, Deus, encontrar esse tesouro oculto e transbordantes de alegria, Deus. Trocarmos, Deus, todas as coisas, este velho rudimento que nos prendem a este mundo e que nos impedem, Deus, de ver a grandeza do Senhor e o bem e o amor que o Senhor tem por nós. E tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, pois a Tua palavra diz que só o Senhor sabe os pensamentos que tem para cada um de nós, pensamentos de paz e não de mal. E nós lhe pedimos, Deus, que nós possamos alcançar, ó Deus, através de Cristo que veio nos buscar, essa situação, ó Deus, de vender tudo aquilo, mágoas, rancores, ódio, inveja, todos os sentimentos perniciosos que muitas vezes invadem o ser humano, Deus, que nós possamos trocar tudo isso pela Tua paz, pela Tua alegria, Deus, pela segurança de estarmos com o Senhor, pela satisfação, ó Deus, de termos um serviço piedoso, um trabalho útil, Deus, ao crescimento do Teu reino. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor, ó Deus, muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado por Cristo, Deus. Muito obrigado pelo Espírito Santo e por nos iluminar na Tua santa revelação. Obrigado, Deus, porque o Senhor é longânimo conosco. Muito obrigado pelas Tuas misericórdias e obrigado pelo Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. E glórias a Ti.
Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 61. Esse momento também, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Salmo 61. Minha oração atende, ó Deus, ouve, meu Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me a rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois torre forte és para mim, refúgio contra o homem mau. No templo sempre assista eu, sob tuas asas vive estou, no esconderijo protetor, pois escutaste os votos meus, me deste a herança dos que têm temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo dás ao Rei, seus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus, para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar, assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Quero convidar a amada igreja a analisarmos o dia do Senhor 5. Nós estaremos hoje, com a graça de Deus, entrando na segunda parte do catecismo. Nós vimos o dia do Senhor 1, que é uma introdução ao catecismo, e que vai falar do nosso único consolo, apenas um consolo que nós temos, tanto na vida ou na morte. Mas este consolo é suficiente e eficaz e transbordante, nos traz alegria. Nosso único consolo na vida ou na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Jesus Cristo. Amém. E Ele que governa todas as coisas. Então, nada que venha nos acontecer pode acontecer sem a determinação dele, sem a sua permissão, não. Ao contrário, tudo que se investe contra nós, ele tem o poder eficaz de nos proteger. E tudo o que acontecer conosco é porque ele assim decidiu que deveria ser, e nós pertencemos a ele. Então, estamos descansados sobre isso. Depois do dia do Senhor 2 ao dia do Senhor 4, nós vimos a primeira parte do catecismo, que aborda a questão de como são grandes nossos pecados e miséria. E nós vimos então que a lei, ela aponta o pecado, e o homem deveria cumprir a lei, porque o homem ele foi criado bom e capaz de entender e cumprir a lei, porque ele era na sua criação originalmente,
a imagem e a semelhança de Deus. Mas o homem caiu e se meteu em muitas astúcias, e então o homem perdeu a sua capacidade de cumprir perfeitamente a lei. Isto condenou totalmente o homem. Então, a primeira parte do catecismo termina com uma situação em que o homem está mergulhado nos seus pecados, que são grandes, e nessa miséria espiritual. Então, o homem, ele necessita de um socorro. E a segunda parte do catecismo, que vamos começar hoje, é justamente o socorro de Deus para o homem, que vem falar a respeito da nossa salvação, ou seja, a providência de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, Dia do Senhor 5, pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos na graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou outro deve fazer isso por nós. Aqui começa a providência de Deus. Veja, algumas pessoas dizem assim: não, mas se Deus criou o inferno, Deus é cruel. Não, Deus não é cruel. Deus, ele é justo. E Deus tem que ser justo, porque é impossível um Deus de amor que flerte com a injustiça. Isso é totalmente inconcebível. Isso não faz parte do bom senso, inclusive. Tá? Então, para que Deus de fato seja amor, Deus necessariamente deve ser justo. E ao ser necessariamente justo, Deus deve punir severamente o pecado. Veja que o pecado, ele entrou no mundo, parece que de uma forma simples, parece que de uma forma inocente, parece que de uma forma sem mais consequências. Comer um fruto que estava proibido. Mas note que pouco tempo depois, já houve um homicídio numa família, onde um irmão matou o outro. Então veja que grande estrutura pode romper se nós batermos um pequeno prego numa parede, de repente ela pode rachar e contaminar e desestruturar tudo. Então, o pecado, aparentemente, ele começa de forma inocente, mas as suas consequências podem ser catastróficas, como foi a entrada do pecado no mundo. Então, para que Deus seja de fato um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus gracioso, ele tem que se manifestar e ser, na sua essência, um Deus justo que não tolera o mal. Não é que ele abre exceção para um pequeno mal. Não, isso já não seria justiça. Tem que ser um Deus que não tolera nenhum tipo de mal, como Abacuque diz, né? Os olhos de Deus é santo e seus olhos não podem contemplar o mal. Tá? Então, um Deus justo deve punir severamente o mal. Então, um Deus fiel, que fez a sua aliança, o homem quebrou, Deus não vai quebrar a sua aliança. O mal entrou no mundo, Deus irá combater o mal e puni-lo severamente. Tá? Mas Deus consegue conciliar isso com misericórdia. E ele providencia, então, a salvação por nós. A resposta da pergunta 12 é: Deus requer que sua justiça seja satisfeita. Um Deus justo vai querer que a justiça seja satisfeita. Senão ele não seria justo. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça. Aqui nós paramos e perguntamos para nós mesmos: nós conseguimos fazer isso? Nós vamos conseguir satisfazer totalmente a justiça de Deus? Eu posso me tornar um homem perfeito a partir de agora e simplesmente não pecar mais, não errar mais, não cometer mais nenhum deslize? Se a resposta for não, eu vou conseguir a partir de hoje cumprir perfeitamente a lei, sem falhar em nenhum dos seus desdobramentos. Porque são 10 itens da lei, mas tem vários desdobramentos, né? Então eu vou conseguir fazer isso? Se eu olho para mim mesmo e falo: não consigo. Então,
a segunda parte da resposta 12 aqui vai dizer: por isso nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou, graças a Deus tem esse ou aqui, né? Ou outro deve fazer isso por nós. E aí o catecismo então vem ensinando. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta, isso aqui é óbvio, acho que não precisa nem comentário, né? Porque infelizmente todos os dias podem passar maus pensamentos pela nossa cabeça, pode ser que mentimos para alguém por algum motivo, pode ser que fizemos algum tipo de mal e nos afastamos de Deus. Então, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Ou seja, qualquer criatura pode satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar? Resposta enfática: não. Ponto. E dá aqui duas expressões, né, dentro dessa resposta. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Lembra? Deus é justo, perfeitamente justo. Seria castigar outro pelo pecado, né? Então, o homem, o representante federal, cabeça federal da humanidade, respondendo por toda a humanidade, cometeu o delito. Então, a humanidade foi responsabilizada por isso. Nenhuma outra criatura. Deus não vai pegar um anjo fiel, né, que ele tem, para sacrificar em lugar do homem. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros desta ira. Aqui, nós começamos a entender como são hereges aqueles que negam a divindade de Cristo. Por quê? Porque nenhuma outra criatura é capaz de suportar a ira de Deus. Olha o amor de Deus, como ele é grande, e como Deus compreende a pequenez do homem, e com que grande amor Deus nos amou. Porque, olhando, entendendo de forma bem construída, né, a doutrina da salvação, nós vamos ver, Deus é justo e vai severamente condenar o pecado. Deus não vai condenar outra criatura pelo erro que o homem cometeu. E além disso, nenhuma criatura conseguirá ou conseguiria suportar a ira de Deus contra o pecado de toda a igreja, de toda a história, de todos os salvos do mundo. A ira é muito grande, lembra? Cristo na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus fulminou Cristo ali. Então, nenhuma outra criatura. Nós começamos então a ver como são hereges aqueles que negam a divindade de Cristo. Por quê? A alternativa que Deus ofereceu foi o próprio Deus, que seria capaz de suportar essa ira, o único ser capaz de suportar essa ira, se tornar um homem, se fazer um homem, tá? Mas sem pecado, para renovar a aliança que Adão quebrou. Então, porque após Adão, todos já nasceram, foram concebidos em pecado. Então, Deus envia o seu próprio Filho. Aqui é tão profundo isso, né? Que tem a união hipostática, quer dizer, essas duas naturezas, que Deus, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina de Cristo, tá? Capaz de suportar a ira de Deus, né? Por ser o próprio Deus, e a natureza humana de Cristo, que ele veio em forma de homem para restabelecer a aliança que Adão quebrou. Cristo, então, segundo Adão, tá? Por isso que é impossível separar essas duas naturezas. Essa união hipostática não pode ser separada, tá? Então, Deus, ele envia o seu próprio Filho, que se esvazia da glória, humildemente se torna servo em corpo humano, tá? E é gerado pelo corpo da mulher. Ele é gerado pelo Espírito Santo, né? Ele é concebido pelo Espírito Santo e gerado no corpo da mulher. Ou seja, não houve a concepção natural, portanto, ele não possui o pecado original.
Então ele não possui o pecado original e durante a sua vida ele não pecou, certo? Então a providência de Deus é a única saída para o homem, que é Cristo, Deus e homem. Cristo é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, enquanto homem, ele sofreu todas as angústias e todas as dores físicas que um homem sofre, e todas as tentações, e toda a dor do abandono, e toda a dor da traição, da injustiça que foi cometida com ele. Ele foi condenado injustamente. Tudo isto ele sofreu como homem. No entanto, ele resistiu à ira de Deus na cruz do Calvário por ser Deus, por ser divino. Então essas duas naturezas não podem ser dissolutas. Aqui nós começamos a entender que nós devemos ser gratos a Deus, porque a nossa situação de miséria espiritual era totalmente irreversível. Não tinha como. Mesmo que um anjo do céu falasse, eu vou morrer por eles, esse anjo não suportaria a ira de Deus, seria impossível. Então, a alternativa, a solução que Deus deu para alcançar o homem foi seu próprio sofrimento. De como pai, ver o seu filho passar por tudo que ele sofreu na vida e ainda ser esmagado na cruz. E o próprio Cristo que aceitou essa missão, que era servido pelos anjos, era glorificado, aceitou se esvaziar de toda essa glória, vir como servo, sofrer tudo aqui para resgatar a sua igreja. Então, diante disso, nós olhamos e falamos, olha, a única vez, não tem nada que eu possa fazer que vai surpreender, ou Deus falar, por isso que eu te salvei. Não. Né? Eu estava irremediavelmente perdido. E a única resposta que temos para Deus é gratidão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós servimos a Deus por gratidão, pelo que Ele fez por nós. Foi isso, tá? Então, vamos lá. Resposta 15. Pergunta 15. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta. Alguém que seja homem verdadeiro e justo e mais poderoso que todas as criaturas. Isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então, veja que como existem heresias, irmãos, que foram criadas pela mente humana desde a época dos apóstolos, tá? Na era dos pais da igreja, e rodeiam a igreja até hoje. Tá? Pensamentos como Jesus Cristo não é Deus, né? Ou no seu ministério terreno ele não era Deus, ou coisas assim, separar essas duas naturezas de Cristo, né? Todas essas coisas, elas são contrárias, né, a este favor de Deus, a esta graça de Deus. São ideias da imaginação humana ou da falta de compreensão humana da teologia que ferem a graça de Deus e impedem que as pessoas reconheçam um Deus tão grande, tão poderoso, que ninguém pode suportar a ira dele. E que ao mesmo tempo nos ama tanto e é tão misericordioso e tão gracioso para conosco, que nunca vai nos fazer mal. Né? Por isso que nosso único consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. Então, tudo isso que Ele fez por nós é por amor, total por amor, né? Então, o catecismo, ele não só nos ensina este grande amor de Deus, a graça mesmo de Deus, né? E vai nos levar a responder com gratidão a Deus, mas ele também nos ensina quão importante é não nos deixar levar pelas heresias que existem, né? E são muitas, porque elas nos impedem de ver exatamente as características desse grande Deus. E Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17,3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, no céu, pode ser que, e vai ter, de fato, muitas pessoas muito simples, talvez que nem saibam ler e que não tiveram oportunidade de estudar teologia ou qualquer outra coisa, mas são pessoas que vão conhecer a Deus através dos ensinos das Escrituras
e vão conhecer esse caráter de Deus. São essas pessoas que estarão no reino dos céus. Pessoas que respondem com gratidão a Deus, a quem Ele, por favor e graça, né, instrui. E é por isso que nós lutamos, né, para que essa instrução continue para as futuras gerações. Amém. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 135. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui, quero convidar os irmãos para orar, aqueles que puderem manter suas Bíblias abertas no livro do Colossenses. Vamos fazer uma breve oração. Pai precioso e santo, altaneiro, gracioso, muito obrigado, Deus, pelo teu amor por nós, Senhor. Com que grande amor o Senhor nos amou, a ponto de dar o seu Filho
para nos resgatar. Muito obrigado. Muito obrigado por Cristo. Neste momento de culto, Deus, diante da tua santíssima palavra, nós rogamos a ti, Senhor, que envie teu Santo Espírito para que nos ilumine na palavra revelada. Eu lhe peço, Deus, mais uma vez, perdão pelas minhas falhas e pecados, Senhor. E clamo também a ti, Deus, que o teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã e somente, Deus, saia dos meus lábios o que for ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização, que nada saia de mim mesmo, mas somente, Deus, o teu Santo Espírito fale através de mim neste momento. Que neste momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, a plenitude da paz e da reconciliação. Nós vimos aqui este texto escrito no primeiro capítulo da carta da Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade praticamente insignificante. Ela vivia à margem ou próxima ali de Herápolis e também de Laodiceia, que eram cidades maiores, que tinham um comércio maior. Colossos em si mesma, ela não tinha um status de uma cidade cultural, não havia uma biblioteca conhecida no mundo como a de Alexandria, por exemplo, não tinha um grande centro financeiro, geograficamente ela não estava em posição de ser uma cidade de algum tipo de destaque por turismo ou coisa assim, não tinha uma indústria bélica, não tinha um exército forte, era uma cidade muito pequena e simples. E essa cidade, inclusive, ela desapareceu com o tempo de tão insignificante. Mas ela tinha, existem hoje ruínas da cidade de Colossos, mais ou menos na região onde hoje é a Turquia. Mas ela tinha uma igreja extremamente fiel. E que o apóstolo Paulo reconhece a fidelidade daquela igreja e a fidelidade daqueles irmãos. Essa igreja de Colossos, ela também, como qualquer outra igreja que receberam cartas apostólicas, normativas, doutrinárias, que combatiam heresias, elas estavam sob ataque dos hereges. Haviam ali os epicureus, os estoicistas, haviam os agnósticos, haviam pessoas que negavam a divindade de Cristo, havia todo esse tipo de problema, como também nas outras. Mas era uma igreja extremamente instruída pelo seu pastor Epáfras. Veja o que Paulo diz aqui no capítulo 1, verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então veja que o apóstolo Paulo, ele recebeu do pastor Epáfras, da igreja de Colossos, uma carta dizendo que aqueles irmãos eram extremamente fiéis em Colossos. Que pastor privilegiado, né? E eu também sou um pastor privilegiado e glorifico a Deus pelos irmãos da minha igreja. Mas essa igreja, então, é uma igreja pequena em meio a todos aqueles combates. E o que nos destaca, o que nos salta aos olhos, como dizem, né, na carta de Colossos, é que Cristo ele é apresentado de forma tranquila, profunda, clara, totalmente explícita. É o teor da carta. Enquanto que nas outras cartas também é apresentado Cristo, mas os apóstolos eles tinham que combater as heresias que estavam contaminando a igreja. E aí então os apóstolos se preocupavam em corrigir os irmãos que estavam errados, corrigir aqueles mestres que estavam errados,
e lutar e defender, fazer uma apologia da verdadeira sã doutrina que estava sendo combatida ali. Aqui, como era uma igreja bem instruída, uma igreja fiel, o problema quase não é mencionado, mas a solução do problema ocupa a carta inteira. E é uma carta totalmente cristocêntrica e que apresenta Cristo com uma profundidade maravilhosa, tá? Então nós vemos que a carta, de fato, ela vai tratar pouco do problema da igreja, mas muito da solução, não só para aquela igreja, para todas as igrejas até hoje, tá? Então a carta, ela vai falar com mais exatidão a obra e a suficiência de Cristo. Veja algumas observações. A igreja, de fato, ela era bem instruída pelo pastor Epáfras, como nós vimos aqui. E uma igreja bem instruída, ela entende a graça. E ao entender a graça, ela desenvolve fé e amor. Veja aqui, vamos ver aqui dos versos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Veja que no verso 2, ele reconhece a fidelidade dos irmãos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Veja do 3 ao 8. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Veja que eles tinham fé e amor bem desenvolvidos, estabelecidos. E nós vamos ver aqui mesmo, nesse próprio trecho aqui. Isso porque eles entendiam a graça. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes, e agora note, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então veja que uma igreja bem instruída, ela tem a possibilidade de entender a graça de Deus. E ao entender a graça de Deus, ela vai desenvolver fé e amor não fingido. Um amor a todos os santos. Porque ela começa a entender quem éramos em miséria espiritual e a necessidade de Cristo, e que grande amor Deus nos amou em enviar Cristo, como falamos agora há pouco a respeito do dia do Senhor 5. E ela começa a entender essas questões, ela começa a entender essa graça de Deus, que é um favor imerecido por nós não merecíamos isso. E aí então começa a desenvolver, poxa, eu queria amar as pessoas como Cristo me amou, e nós começamos esse verdadeiro amor pelos domésticos da fé, né? Como a palavra diz, nós vamos aumentando a nossa fé pela instrução que recebemos das Escrituras, a pregação de Cristo, conforme Romanos 10, 17, e vamos desenvolvendo esse amor pelos da casa. Então, uma igreja instruída, ela entende a graça de Deus. E a reconciliação, ela vai se consumar nesta perseverança. Veja o verso 13. Ele nos libertou, ele Cristo, né? Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Olha que o apóstolo Paulo não precisava ficar tratando problemas de membros da igreja, de erros ali, né, de pessoas que estavam falando heresias, porque a igreja era bem instruída, a igreja estava fundamentada, a igreja estava firme. Então ele começa a falar com mais clareza sobre Cristo e a obra de Cristo. Olha que coisa linda. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja como é importante esse nosso único consolo que temos na vida ou na morte. Que não pertencemos a nós, mas nós pertencemos àquele que tem autoridade e domínio sobre todas as coisas, porque tudo foi criado por ele e para ele. Então nada pode nos acontecer que não seja pela permissão dele. E ele nos ama, e esse amor foi provado, tendo ele morrido aquela morte terrível na cruz. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por intermédio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, não nos importa mais nada. É claro que nós nos importamos com as coisas seculares, mas não nos importa mais nada, porque fomos reconciliados por ele. Ou seja, o que de melhor nos poderia acontecer? Já nos aconteceu. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós apenas vamos agora desenvolvendo essa nossa vocação e ajudando a levar essa palavra, essa mensagem, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça maravilhosa. E a vós outros, verso 21, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja a diferença, como vocês estavam caminhando para a morte antes, perdidos, cada um desgarrado por um caminho, e agora reconciliados, usufruindo desta paz. E eu quero chamar a atenção dos irmãos no verso 23. Se é que permaneceis na fé, agora olha só, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foste pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a reconciliação se consuma na perseverança. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Você já percebeu que o mundo milita para nos afastar da esperança do evangelho? As coisas que acontecem, elas tendem a nos jogar para longe do evangelho. Poxa, por que eu estou passando essa decepção então? Se eu procuro ser fiel a Deus, estou nos cultos. Ai, por que eu perdi um ente querido? Ai, por que eu estou passando essa dor? Ai, por que as coisas estão acontecendo? As coisas que acontecem no dia a dia, elas tendem, como que um imã, a tentar nos puxar, sabe? Nos tirar desta graça maravilhosa, desta paz incrível, em que temos a redenção e a reconciliação. Mas a perseverança dos santos é algo que vai fazer a diferença, porque aqui vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Permanecendo, a única forma de conseguir isso é permanecendo na fé, alicerçado e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Veja aqui, tem uma ação humana aqui. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho. Ou seja, aquele que achou o tesouro escondido no campo e que, transbordante de alegria, ele constatou o tesouro ali. Existe esse tesouro. E ele encontrou esse tesouro. E aí, transbordante de alegria, não por um fardo ou por uma obrigação, deliberadamente, voluntariamente, transbordante de alegria, ele vai, vende todas as outras coisas
rancores, mágoa, ódio, conforme falamos no início do culto, né? Para adquirir aquilo, então ele vai sendo transformado e perseverante na fé. Então, uma igreja instruída, ela entende a graça. Por isso, ela tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério de Cristo em nós é o fundamento da nossa esperança. Veja aqui os versos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o tesouro escondido, que nos foi revelado. Eis aqui, ele existe. E nós podemos experimentar dele. Nós já experimentamos dele neste mundo aqui. Imagina na glória excelsa. Também a carta, ela, dentro desta instrução e deste tempo que ele ocupa dando a solução, ele fala de todo o cuidado contra o engano. No capítulo 2, verso 8, nós vemos: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Veja, que coisas grotescas. Muitas vezes nós não nos engana, não nos enreda, porque é notório. Fala, peraí, isso aí está muito errado, né? Quando a gente vê algo muito errado, dificilmente a gente se engana. Mas aqui ele fala de sutilezas, né? Então, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia. Olha só, a regra de fé do cristão é as escrituras e não a filosofia humana. A escritura, a teologia verdadeira, bíblica, ela nasce de Deus, é a revelação de Deus. A filosofia, ela nasce do pensamento humano. São as observações dos homens sobre as coisas. Não, isso daí não vai nos conduzir ao céu. Mas sim a verdadeira teologia. Então ele vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Quem? Parentes que não são cristãos, ou que têm falsa crença, amigos próximos, que muitas vezes desejam o nosso bem, mas que nos levam para uma filosofia totalmente contrária ao Evangelho. Então ele fala, cuidado com essas coisas, porque você está sendo bem instruído, mas existe um poder de milícia muito grande lá fora. Nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, que tenta nos enganar e nos iludir e nos tentar; o mundo com as suas filosofias e o seu caminhar; e a nossa própria carne, com os nossos próprios desejos e sensações. Então ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Quando diz tradição dos homens, está dizendo aqui as falsas crenças, qualquer tipo de tradição que seja incompatível com o Evangelho. Irmãos, eu vou ser sincero. Foi dito aqui, né, de manhã, o irmão falou, pela verdade, né, se não for da verdade, nada... Não esqueci como que é a frase, mas... A paz, se possível, é a paz, se verdade possível, a verdade a todo custo. Algumas denominações cristãs são aparentemente extremamente fiéis, mas tem uma tradição lá contrária às Escrituras. Irmãos, nós devemos ser 100% fiéis. Deus é 100% fiel. Deus é 100% santo. A revelação dele é 100% o caminho que nos leva a Cristo. Cristo é 100% o nosso libertador. Não tem 99% no Evangelho. Não tem isso. É rocha. O Evangelho é rocha, não tem dúvida. Não tem. Então aqui, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua vã filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. É isso que eu estou falando aqui. Cristo é a rocha. Permaneça nele. Permaneça nas doutrinas bíblicas. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita nele. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele. E não
99, quando fala nele, é todo. Ele é a plenitude de todas as coisas. E não parte nele e parte em tradições humanas. Nele. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja a profundidade de Cristo, veja como tem que ser 100% Cristo, e não uma parte Cristo e outra parte tradição humana. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Ele te deu vida. Ele te perdoou os seus delitos, não as tradições dos homens. Não são as tradições dos homens que nós devemos servir. Não são pelas tradições dos homens que nós devemos lutar. Não são nas tradições dos homens que nós devemos nos lançar de olhos fechados. Não são as tradições dos homens que vão nos garantir no dia mau. Não são as tradições dos homens o nosso único consolo na vida ou na morte. Nós temos um objetivo, nós temos um fundamento, nós temos um alvo, nós temos uma regra de fé, se chama Cristo, 100% Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. É Cristo, 100% Cristo. Não tradições de homens, não tradições de denominações. Cristo, 100% Cristo. E é isso que a carta aos Colossenses apresenta. Apresenta Cristo. Aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude de Deus. Nele, toda a divindade. Nele, fomos perdoados. O perdão de todos os nossos delitos, conforme nós vimos aqui, ó. Verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Tem pessoas que falam assim, tem coisas erradas lá, mas não interfere na minha salvação. Então você congrega por causa da salvação ou você congrega por Cristo? Você cultua por causa da tua salvação ou você cultua Cristo? Deus. Não é por causa da nossa salvação. É porque nós somos gratos que ele nos reconciliou. E nós queremos fazer a vontade dele, e não a vontade das tradições. E se eu estou preocupado somente com a minha salvação, o Deus que eu sirvo sou eu mesmo. Porque na verdade eu faço tudo isso porque eu quero ser salvo. E não porque eu tenho gratidão a Deus. Essa é a diferença fundamental. E que está levando as pessoas a fazerem vistas grossas a muitas coisas que entraram no Evangelho e deformaram o Evangelho. E nós chegamos no século 21... onde você prega o evangelho para outro cristão e ele te acha radical. Porque você quer ser fiel às Escrituras. Então, irmãos, veja, capítulo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente o encravando na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Aqui, ó, quem cancelou o escrito de dívida? As tradições dos homens? Não, Cristo. Por isso nós servimos a ele de corpo e alma, fielmente a Cristo. É só o que ele revelou na palavra dele. O que ele não revelou, não quero. Como Sproul disse, dê-me o Jesus da Bíblia ou não me dê nada. Não misture Jesus com nada. Eu não quero que 50% de Jesus, 50% de tradição humana. Cristo ou nada. Cristo ou nada. Enquanto eu estiver vivo, eu vou pregar Cristo ou eu vou parar de pregar. Não vou misturar Cristo com nada nem com ninguém para agradar ninguém. É Cristo ou nada. E é assim que deve ser na nossa vida. Olha só, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Ele cancelou isso, para que a gente volte aos velhos rudimentos e ficar seguindo tradições que não são Cristo. Removeu inteiramente cravando na cruz.
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem despojou os principados e as potestades? Despojar é tirar o poder, é tirar o que eles têm, tirar a riqueza deles. Quem despojou os principados e as potestades? A tradição de uma denominação cristã ou Cristo? Servimos a Cristo. Nós servimos a Cristo. Nós somos de Cristo. Ele é a plenitude das coisas. Então, uma igreja instruída entende a graça, por isso tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério é Cristo em nós. O cuidado contra o engano. E ele ainda aborda a questão do pensamento, capítulo 3, versos de 1 a 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Busque as coisas dele. Porque todas as coisas terrenas, inclusive as tradições dos homens e as falsas crenças, são temporais e passageiras. E elas não oferecem segurança nenhuma. É como uma areia movediça. Ela só vai pulsar mais para baixo. Ela não tem poder em si mesmo de garantir nada para ninguém. Nada. Então, olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Cuide do seu pensamento. Meus irmãos, falar em amor. Se você não cuidar do seu pensamento, ninguém pode fazer isso por você. Nem a pessoa que mais te ama nesse mundo. O pastor da igreja não pode. A pessoa que mais quer o seu bem neste mundo não pode. Ninguém pode fazer isso por você. Se você não cuidar do seu próprio pensamento. Para você não ser enredado com outras coisas por aí. Olha só. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você sabia que agora você está oculto com Ele e você faz parte daquele tesouro que está oculto num campo e que alguém vai achar um dia? E que você faz parte disso? Você faz parte do reino dos céus? Que o reino dos céus é semelhante ao tesouro que está escondido no campo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Amém. As tradições humanas, elas não vão se manifestar mais depois. Não. Elas só vão servir para dividir Cristo na vida das pessoas. E não apresentar a plenitude de Cristo para as pessoas. Nós devemos ter a plenitude de Cristo. Depois, a transformação de vida, verso 5. Fazei, pois, morrer. Veja, fazei. Imperativo, atitude humana. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É ele encontrou o tesouro escondido. E ele vendeu as coisas que ele tinha para comprar aquele campo. As coisas que ele tinha, que ele está vendendo, isso aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impurezas, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Veja que chama avareza de idolatria. Você querer reter as coisas, ser muito preso às coisas que você tem, isso aqui é idolatria, que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele compara a avareza com a idolatria. E por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vos faço outra pergunta. A tradição humana pode te livrar dessa ira de Deus? Mas eu fui fiel à tradição daquela igreja. Isso vai te livrar da ira de Deus? Nós temos que ser fiéis a Cristo. A Cristo. E reconhecer Cristo. Onde Ele é pregado, onde Ele está. É Cristo que nós seguimos. Olha só, verso 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente, assim como Ele despojou os principados e potestades, despojai-vos de tudo isso em você mesmo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Você viu como está na moda agora cristão falar palavrão? Tem gente achando bonitinho, cristão falando piadinhas imundas e muitas malícias. Tem gente achando bonito isso. Estão querendo cada vez mais parecer com o mundo. É o mundo que tem que parecer com a igreja, e não a gente parecer com o mundo. Olha só, não mintais uns aos outros.
uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Agora nós estamos na verdade. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Uma das funções de Cristo, ao morrer na cruz e nos resgatar, é restaurar a imagem de Deus em nós, que Adão perdeu na queda. Ele foi originalmente criado, né? O Adão e a Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso foi totalmente desfigurado na queda, ficou resquícios ainda, tá? Cristo está refazendo isso em cada um de nós, por isso nós vamos indo de glória em glória, tá? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós somos um, independente da nossa ascendência aí, da nossa etnia, né? E da nossa cultura, de onde fomos criados. Nós somos um. Não importa de onde nós viemos, cada um de nós. Hoje nós somos um só corpo. E também diz que as virtudes devem ser preservadas e os deveres da família. Revestivos, pois, capítulo 3, verso 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Sim, existe eleição, sim, e é Deus que elege. Isso está em toda a Bíblia. No Antigo Testamento elegeu uma nação, apontando para a igreja. No Novo Testamento nos mostra claramente que os salvos, os que morarão no céu, foram eleitos nele antes da fundação do mundo. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Põe essa roupa. Você tem que pôr essa roupa. Se você é do povo de Deus, você tem que vestir a camisa. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, isso é ser cristão, de bondade, isso é ser cristão, de humildade, isso é ser cristão, de mansidão, isso é ser cristão, de longanimidade, isso é ser cristão, suportai-vos uns aos outros, isso é ser cristão, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra os outros, isso é ser cristão. Veja o resumo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a lei áurea, é a lei do céu. Quem não ama é um fora da lei no reino de Deus. Não está legalizado no reino de Deus. A lei do céu é o amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso é ser cristão. Não é fazer em nome de Jesus, não é só usar a frase em nome de Jesus, né? Mas é fazer dentro de tudo aquilo que é a proposta de Cristo, que é o cristianismo. E por fim, irmãos, oração e postura. Capítulo 4, versos 1 a 6. Senhores, capítulo 4, 2 a 6. 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Bem, não é porque a pessoa talvez não nos entenda que nós somos melhores do que ele. Não é talvez porque a pessoa discorde de nós que talvez essa pessoa possa ser descartada. Aqui diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. Então, perseverai em oração, vigiando com ações e súplicas, né? E ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo por aqueles que estão pregando o evangelho, no caso aqui, o próprio apóstolo Paulo, para que essa palavra chegue em mais pessoas. Nós pedimos, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, aqueles que estão trabalhando, pelo menos têm que receber as nossas orações. Precisamos orar por eles, para que a palavra vá chegando cada vez em mais pessoas. Porque é assim que Deus vai alcançar o último eleito antes de Cristo voltar. É através da nossa pregação, que é a pregação de Cristo. Estamos lançando a rede. Uma hora esse último eleito vai ser alcançado pela graça. E aí Cristo voltará. Portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Uma carta com pouco foco no problema, mas muito foco na solução. Nos ensina que uma igreja instruída entende a graça. Por isto, tem fé e amor. A reconciliação se consuma na perseverança. A revelação do mistério de Cristo em nós é a nossa esperança. Devemos tomar cuidado contra os enganos sutis. Devemos cuidar do nosso próprio pensamento. Devemos trabalhar, uma vez que a palavra está sendo introduzida em nós, trabalhar por essa transformação da nossa vida. As virtudes e os nossos deveres da família devem ser praticados. E nunca sermos negligentes na oração, nem na nossa postura. Cristo foi amplamente apresentado aqui como a plenitude dos tempos. Dele, para ele, são todas as coisas. Amém. Ele criou tudo. Nele e para ele. Fora dele, irmãos, não duvidem disso, não haverá vida. Fora dele não haverá alegria. Fora dele não haverá paz. Fora dele não haverá realização pessoal. Não haverá. Porque é nele, por ele, são todas as coisas. Amém. Cristo e somente Cristo. Vou repetir o que disse Spron, né? Dê-me o Jesus da Bíblia, ou não me dê nada. É por Cristo e para Cristo que nós vamos seguindo adiante. Amém. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Como resposta a esse sermão, o Salmo 2 é um salmo messiânico. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido. Dizem os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Ao jeito e meu rei, meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o Senhor seu decreto, de ser meu filho
Fez a terra como sua posse, com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortai, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos dele bem-aventurados, todos que nele se refugiam. São todos eles bem-aventurados, todos que nele se refugiam. Convido a amada igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção estará encerrado, tenho avisos importantes para a igreja, tá bom? Então vamos à oração de encerramento. Pai gracioso, santo e eterno, a Ti toda a glória, Deus, todo louvor, ó Deus, e toda a gratidão, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Deus, por ter enviado o Teu Filho, Deus. O Senhor poderia simplesmente ter condenado toda a humanidade pelo pecado, e isso seria justo. Mas o Senhor enviou o Seu próprio Filho, Deus, e nos resgatou do império das trevas. Muito obrigado, Deus, pela instrução que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, porque isso é segurança para os nossos ossos. É saúde, Deus. É provisão, é proteção. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esta igreja, Deus, que o Senhor nunca abriu mão dela, dessa igreja local. Muito obrigado por toda a igreja sua, fiel, Deus, espalhada em todo o mundo. Muito obrigado, Deus. E nos use, Deus, para levarmos, Deus, a Tua palavra para mais pessoas, Deus, nesses dias tão incertos. Muito obrigado pela Tua graça e amor. Despeça-nos em segurança, Deus. Lhe pedimos que o Senhor nos conceda um domingo de paz e tranquilidade na Tua presença, Senhor. Que possamos terminar o dia feliz, em paz, e que possamos vencer essa semana. Se for do Teu agrado, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pedimos que o Senhor, segundo a Tua graça, cure os enfermos que estão no nosso meio. A irmã Célia, Deus, que está se recuperando da pneumonia, ela já está bem melhor, Te agradecemos por isso. E lhe pedimos a plena restauração dela. Também do seu Diran, do Renato. Nós lhe pedimos por esses irmãos. Lhe pedimos também, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, que o Senhor nos console, nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos dê os rendimentos necessários para que possamos viver, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, sem errarmos, sem fazermos nada que venha a desagradar o Senhor e a Sua santa palavra. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, no Seu caminho, e que nós possamos ter sempre gratidão nos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Abençoe o nosso país, que todas as decisões políticas aí possam reverter, ó Deus, para o bem da Tua igreja, na nossa nação, na América Latina e no mundo. Abençoa, Deus, todo o Seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça
do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Encerrados, os irmãos podem sentar-se.